noite. Isso aí, chegamos finalmente ao sexto dia. Aleluia. Bom, nós planeamos isso aqui para que durasse 6 dias. E nesses 6 dias, Karen, minha linda, te amo, saudade enorme. Então nós planejamos aqui 6 dias para falar sobre o livro de Efésios, principalmente sobre os 3 primeiros capítulos, né? E nesses 5 dias anteriores nós já falamos sobre o capítulo 1, chegamos no capítulo 2 e paramos ali pelo versículo 7, né? Então estamos indo um pouco longe daquilo que é a conclusão e daquilo que é o término do que eu tinha planeado. Só que nós vamos realmente fazer só esses 6 dias, né? Amanhã é o 7º dia. Esse 7º dia nós não vamos falar muito sobre Efésios, nós vamos ter um bate-papo e vamos definir algumas estratégias do que é que a gente faz a seguir. Porque quando eu me propus a esse desafio de falar sobre o livro de Efésios, sobre esses 3 capítulos, eu tinha algo em mente, mas eu não tinha nada escrito no papel. Era sempre, eu falei, vou deixar o Espírito Santo de Deus fazer da forma como ele desejar, ou seja, que ele traga e que ele gaste o tempo que ele quiser, nos versículos que ele quiser, para trazer o entendimento da forma clara daquilo que é a palavra dele, a palavra de Deus. Então, ele continua tendo a liberdade. Então vamos começar logo, vamos começar orando, como nós temos feito sempre, orando em cima da palavra. Vamos orar em cima dos versículos que nós já estudamos, daquilo que nós já temos o entendimento do que significa. Porque assim, eu estava meditando hoje à tarde de novo no livro de Efésios e eu vou te contar, o grande segredo de tudo é esse tempo que você gasta em meditar na palavra. Então eu estava à tarde, tinha acabado de brincar com a Bela e aí ela me deu um pouquinho de descanso, e nesse descanso eu falei, deixa eu meditar aqui na palavra. Então eu peguei o livro inteiro de Efésios e li o livro inteiro. São 6 capítulos, então não é algo que seja muito difícil de ler. E conforme eu ia lendo, eu ia meditando nos versículos e ia buscando entender mais e mais do Senhor. Ia reparando em palavras que passaram em branco durante o capítulo 1, em situações que passaram sem chamar minha atenção, em tantas vezes que eu já li, e de repente o Senhor me trazia entendimento de coisas que não tinha visto ainda. Porque esse é o grande segredo da palavra. Ela é em constante renovação e ela tem constante novidade para nós. Então, é incansável. E nessa questão, só nos resta uma coisa: ter sede incansável, fome incansável em conhecer mais ao Senhor Jesus. Eu sei que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava escrevendo para uma igreja que já estava constituída, ou seja, ele estava escrevendo uma carta para pessoas maduras, no sentido de conhecedoras de Cristo, que já tinham sido anunciado o Evangelho, que já era uma igreja que já conhecia ao Senhor Jesus. Tanto que Paulo fala, olha, eu ouvi falar da fé, recebi informação da vossa fé nele e da prática do vosso amor para com todos os santos. Então, era uma marca característica daqueles crentes, daquela igreja, daquela comunidade. Então, esta é uma carta que realmente vem para trazer para nós um grande desafio. Qual é o desafio que essa carta quer trazer? Que eu tenha o pleno conhecimento do mistério de Cristo, que eu tenha o pleno conhecimento de Deus e que eu entenda que o Senhor Jesus e Deus desejam ardentemente que eu evolua e que eu cresça como ser espiritual e que eu vá desenvolvendo então as características do caráter de Cristo, que eu tenha então um crescimento constante na minha vida espiritual. Portanto, vamos a nossa oração, vamos entender aquilo que é o nosso propósito nesses dias. Então vamos à nossa oração. Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, te agradecer, Senhor, por estes dias, te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é viva em nossas vidas, te agradecer, Senhor, porque tu tens sobre cada um de nós
a revelação, Senhor, da tua verdade, e que tu tens derramado sobre nós a tua fé, e que esta fé, Senhor, vem crescendo no nosso interior, e esta fé traz, Senhor, em nós a certeza, Senhor, de tudo aquilo que tu já realizaste, a obra que tu tens, Senhor, nas nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque tu enviaste o teu Filho, Senhor Jesus. Obrigado porque a obra está consumada. Obrigado, Deus, porque tu já nos abençoaste com toda sorte de bênção nas religiões celestiais. Obrigado, Senhor, porque tu já nos deste, Senhor, já nos deste os dons espirituais. Obrigado porque tu já nos deste, meu Pai, o fruto do Espírito. Por isso nós tomamos posse, Senhor, e eu declaro sobre a tua vida essa marca, a marca da bênção espiritual. Você é abençoado, então se mova e receba e flua nessa verdade. Eu clamo neste momento para que esta palavra seja real na tua mente, para que no teu coração esta palavra esteja impregnada, selada, e que nada possa roubar esta verdade da tua vida, que você se disponha realmente a entender que você é escolhido do Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu para sermos dele, para sermos nele, para estarmos nele, para sermos separados. Você foi escolhido para fazer parte da equipe de Cristo, para fazer parte da equipe de Deus. Você é filho, você é amado, porque Ele te colocou na condição de ser filho de Deus. Em Cristo Jesus, você tem a condição, nós temos a condição, por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque tu nos escolheste, tu nos deste a condição de ser filho. Nós somos filhos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos te chamar de Pai, porque tu nos amaste, meu Pai, porque essa condição de amor está desde o princípio e permanecerá para sempre. Essa é a tua abundante graça que se manifesta em nós, porque desde sempre, antecipadamente, tu planeaste em Cristo todas as coisas para que nós pudéssemos ter, através da tua graça, este acesso e esta liberdade, esta abundante graça que revela em nós, Senhor, a tua sabedoria, a tua inteligência, para que nós pudéssemos entender plenamente qual é o mistério de Cristo, para que nós pudéssemos entender plenamente qual é a tua vontade, a boa vontade em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, Deus, por podermos estar unidos em ti. Obrigado, Deus, por nos fazer parte da tua família. Obrigado, Deus, por sermos nós colocados como família de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Deus, por essa entrega, por esse sangue derramado que traz a libertação dos pecados, que traz a remissão, que traz-nos a condição diferenciada em Cristo Jesus. Tudo isso para louvor da tua glória. Não é por merecimento, mas é para que o teu nome e a tua glória seja cada vez mais exaltada e manifesta, Senhor, através de nós. Tudo isso para que nós possamos ser aquilo que tu escolheste para que nós fôssemos, testemunhos, Pai, testemunhos da tua glória. Por isso nós te louvamos, te louvamos, te louvamos, declaramos a tua soberania, declaramos, Senhor, que a tua vitória está em nós, porque nós somos testemunhas da tua vitória, testemunhas da tua entrega, testemunhas do teu sacrifício, e através de nós, tu derramaste o Espírito Santo da promessa para selar essa promessa, para garantir esse resgate, para garantir que nós estamos, Senhor, marcados. Então recebe essa convicção, recebe esta certeza na tua vida, que esta palavra de Efésios esteja sedimentada na tua mente, sedimentada na tua vida, porque o Senhor iluminou os olhos do teu coração para poderes ter certezas, porque o Senhor te escolheu para ser um homem e uma mulher de fé, que sabe qual é o chamamento da vida de Deus, qual é o chamamento da vida de Jesus, porque ele foi chamado, para que ele foi chamado para me fazer, eu e você, termos a condição de ser filhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu nos fazes entender qual é a herança que nós temos em ti, e a nossa herança em ti, Senhor, é a salvação, a nossa herança em ti é a libertação, a nossa herança em ti, Senhor, é o acesso ao Pai. Obrigado por esta herança, e fazer entender qual
qual é o poder miraculoso que o Senhor Deus tem para aqueles que creem nele. Então, Senhor, eu te louvo pelo poder, pelos milagres, pelos sinais que já nos acompanham e que vão nos acompanhar por toda a nossa trajetória, porque eles são o testemunho do teu poder, que tem a sua eficácia na ressurreição de Jesus. E essa ressurreição, ela chegou até nós. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, te pedir nesta noite que tu derrames mais da tua verdade, que tu derrames mais do teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos aprender e viver mais e mais essa tua palavra em nome de Jesus. Então, nós vamos continuar no capítulo 2, onde nós estávamos, ok? E nós vamos aqui ver o que é que o Senhor tem para nós mais nesse momento. Então, no capítulo 2, nós estávamos vendo o seguinte, nós começamos a ver que a ressurreição, ela também já chegou em nós. Ou seja, o Senhor Jesus ressuscitou, mas o capítulo 2 começa já falando assim, ó, ele nos deu vida. Lembra que nós falamos ontem? Então, ele nos deu vida. Então, nós temos vida. Que vida? Porque nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos sobre as inclinações da nossa carne, nós estávamos mortos porque fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ah, mas eu era bonzinho, eu não sei o quê, eu nunca fiz isso, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre segui os princípios. Mas estávamos mortos. Por que estávamos mortos antes de Jesus? Nós estávamos mortos porque nossa vida estava inclinada segundo a nossa carne. Você pode até dizer que nunca fez nenhum pecado escabroso, que você nunca teve uma vida como eu tive, por exemplo, mas isso não significa que você não vivia segundo a inclinação da tua carne e segundo os pensamentos e segundo a natureza dos filhos da ira e como os demais. Porque às vezes, a compreensão do que a gente coloca sempre muitos extremos, né? Então é tudo assim, ou o cara é ou é carnal 100%, ou é 100% espiritual. Só que às vezes a gente não percebe que a influência da carne e a influência dos pensamentos da natureza humana, dos filhos da ira, dos filhos da desobediência, ela é muito sutil às vezes. E o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha só, está falando para uma igreja, está falando para uma comunidade, está falando para pessoas que alguns versículos anteriormente ele tinha dito, olha, eu ouvi de vocês sobre a fé. Ou seja, lembrando sempre que a fé é uma convicção e é uma certeza. E essa convicção e essa certeza, essa fé que ele ouviu falar, era da fé deles em Cristo Jesus. Ou seja, era uma igreja que cria, que acreditava em Jesus Cristo como Senhor Salvador, que acreditava no mistério de Cristo, naquilo que Cristo veio fazer, daquilo que Cristo fez quando padeceu na cruz e quando declarou que estava consumada a sua obra. Ou seja, uma igreja que sabia que em Cristo Jesus passou a ter acesso ao Deus e pode chamá-lo então como pai, porque sabe que agora é filho. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança, eu tenho o meu direito, ganho por causa de Cristo. E então, esta igreja, ele sabe que esta igreja é marcada por pessoas que não estão mais vivendo segundo os filhos da ira, segundo a desobediência, não vivem mais sobre a inclinação da carne. E nós temos que buscar esse nível. Por isso que os próximos 2 capítulos, e depois tem os últimos 3, mas esse capítulo 2, esse capítulo 3, Paulo vai sempre nos mostrando níveis de desenvolvimento ou patamares em que eu vou desenvolvendo a minha vida espiritual para que eu cada vez menos seja influenciado pela carne, para que eu cada vez menos seja marcado pela inclinação da carne e para que cada vez mais eu seja moldado e formado no estatuto de varão perfeito, ou um estatuto que eu vou crescendo até me tornar tabernáculo de Deus, morada de Deus, porque é isso o desejo e é isso que o Senhor deseja de nós, que nós passemos de ser estes que têm influência para sermos aqueles que somos marcados
pela ressurreição em Cristo Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e então todo aquele histórico, todo o meu passado, toda a minha inclinação da carne, toda a minha tendência pecaminosa deixa de existir, deixa de ter ação na minha vida, porque agora Cristo ocupa um espaço no meu coração pleno, e assim nós passamos a ter uma vida diferenciada. O pecado, ele está aí, ele existe, ele é real, nós temos a tendência a fazê-lo, nós muitas vezes vivemos mergulhados nele, só que Cristo Jesus veio para tirar essa morte, tirar esse vício, tirar essa condição. Como? Através da minha consciência de que ele morreu para que isso acontecesse. E eu então, assumindo essa condição, vou fazer o quê? Segundo Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 4, estando nós mortos em nossos delitos, versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, eu tenho fé que Deus, ele, no seu infinito amor, na sua rica misericórdia, ele me deu Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a salvação do pecado, a salvação da ira, a salvação da desobediência, a salvação da inclinação para a carne já foi me dada em Cristo Jesus. E eu estava morto nesse momento, eu estava morto na desobediência, eu estava morto no pecado, eu estava morto nos pensamentos voltados para a carne, eu estava morto na natureza, só que em Cristo ele ressuscitou. Então eu preciso tomar posse disso. Quer se libertar do pecado? Tome posse desta verdade. Quer se libertar dos pensamentos naturais, humanos, da tendência da sua carne? Quer se libertar para viver uma vida diferenciada? Tome posse deste versículo. Tome posse de Efésios 2, 5 e 6 e entenda: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então você vai meditar nesses versículos e vai falar: eu tenho vida em Jesus Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia, ele me deu a Jesus Cristo para que eu tivesse vida. É o que Jesus fala: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é porque ele morreu para que nós ressuscitássemos. Então, nós temos vida, nós ressuscitamos em Cristo, e aí o que acontece? Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nos colocou num outro nível. Lembrando que quando Jesus foi assentado nos lugares celestiais, está lá em Efésios 1, ele é o nome. Olha lá, vamos ver o que está lá dizendo quando ele está nos lugares celestiais. Fala aqui no versículo 19, no versículo 19, 20 e 21 do capítulo 1, fala quando o poder, a eficácia do poder de Deus, se expressou na ressurreição de Cristo. Nós falamos disso ontem e anteontem. A eficácia do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo. Ou seja, o poder de Deus, o poder que Deus tem, a maior eficácia, o momento em que ele foi usado na sua melhor forma, foi quando Cristo ressuscitou. Então, a aplicação do poder de Deus no seu melhor foi a ressurreição de Cristo. Olha, isso é muito poderoso, porque isso demonstra o quão importante e o quão poderoso é a ressurreição de Jesus Cristo. Por que é tão poderoso a ressurreição de Cristo? Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, ele, dentre os mortos, o que Deus fez com ele? Fez-lo assentar à direita dele. Fantástico, nós já sabemos disso. Então, mas onde está o poder só em ressuscitar? Porque nós já tínhamos visto Eliseu ressuscitou um menino. Já se você pegar na Bíblia, tem vários momentos de ressurreição. Tem várias pessoas que ressuscitaram. Lázaro, por exemplo, e o filho da viúva de Naim. Você conhece alguns casos de ressurreição. Então, a ressurreição em si, o fato da ressurreição, não é a eficácia do poder. A eficácia do poder está aqui. Junto dessa ressurreição, colocou-o à sua direita e acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e colocou como cabeça a igreja. Essa é a eficácia do poder, porque esta ressurreição, ela colocou Jesus acima de tudo. E então, agora,
no capítulo 2, ele está nos dar vida. E quando ele nos dá vida e nos dá essa ressurreição, ele disse ali, versículo 6, e juntamente com ele quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos assentados na mesma posição, no mesmo lugar, nas regiões celestiais. Detalhe, se nós estamos sentados no mesmo lugar, no mesmo nível, o que nós temos abaixo de nós? Tudo que está para baixo, obviamente. Pois. Então nós temos para baixo está todas as coisas, ou seja, nós estamos com Cristo acima de todas as coisas, ou seja, nós temos domínio sobre todas as coisas. Então, a palavra que foi liberada sobre nós em Gênesis 1:26, lá no princípio, ela se torna eficaz e se torna verdadeira em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus você tem domínio sobre todas as coisas. Então você pega e aquilo que nós perdemos em Gênesis 3, por causa exatamente da desobediência, nós aqui não somos mais os filhos da ira e da desobediência. Nós agora somos os filhos de Deus, família de Deus, nós estamos conectados com Deus, nós somos feitos filhos, somos irmãos em Jesus Cristo com Deus, com Jesus Cristo e em Deus somos irmãos, somos filhos e, portanto, nós voltamos a ter o domínio sobre todas as coisas. Perceba então que o grande segredo e que nós precisamos assumir e tomar posse e exercer na nossa vida é: eu não sou mais filho da ira e da desobediência, eu sou filho de Deus e eu vou, ressuscitado com Cristo, exercer domínio. Você tem domínio sobre todas as situações. Lembra o que foi lá em Caim e Abel? Quando aconteceu, o que Deus falou? Olha, cumpre a ti dominar. Cumpre a ti dominar, domina a situação. A ira, a revolta, os sentimentos, eles vêm, mas cumpre a você dominar. E ele não conseguiu dominar, só que agora em Cristo eu declaro domínio pleno dos teus sentimentos e das tuas emoções. Você não é mais filho da ira e da desobediência, você é filho de Deus, imagem e semelhança. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, espiritualmente. Ele te entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos esse acesso restituído. Então, tenha no teu espírito esta convicção, tenha na tua mente, tenha no teu coração inscrito Jesus Cristo, como nós falamos anteriormente. Então você vai entender que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, e nós fechamos ontem falando exatamente sobre isso. Eu até fechei a live, aí depois da live eu tive que voltei mais 10 minutos só para fechar esse versículo do mostrar. Por quê? Tudo isto, este domínio, esta nova constituição, este resgate do domínio que nós temos sobre todas as situações, este resgate da nossa autoridade sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, o resgate da autoridade sobre o pecado que nós temos. Então nós podemos entender que em Cristo Jesus, resgate autoridade sobre o pecado. Você não vive mais sobre a influência da carne. Mas eu continuo com a minha inclinação para o pecado. Então você vai se colocar diante do Senhor Jesus e vai falar: Senhor Jesus, ressuscita a minha vida, porque eu estou morto. Porque enquanto você está no pecado, é porque você está na morte. Então você vai clamar ao Senhor Jesus pela ressurreição. Só que você não vai clamar: Senhor, me dá a ressurreição, me livra do pecado. Não, você vai clamar: Senhor, obrigado, porque o teu sacrifício na cruz me trouxe libertação dos pecados. Então você vai agradecer por aquilo que já aconteceu. Você não precisa pedir, porque ele já fez. Então você vai agradecer e vai dizer: Senhor Jesus, eu recebo aquilo que você já cumpriu na cruz. Então você vai declarar que você já recebeu esta verdade, você já recebeu a libertação do pecado, você já recebeu esse novo tempo, esse novo nascimento, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Então você não está mais sobre a marca e o domínio da carne, você não está mais sobre essa influência. Por quê? Porque você vai ser um homem e uma mulher que vão assumir a condição espiritual que o Senhor Jesus já te deu. Amém? Então, você faz isso por quê? Por que o Senhor fez tudo isso? Por que o Senhor nos ressuscitou? Por que o Senhor nos colocou nos lugares celestiais assentados com Jesus Cristo? Por que o Senhor derramou sobre nós esta bênção tão maravilhosa? Qual é o propósito
né? De nos fazer deixar de ser filhos da ira da desobediência e nos colocar de volta na condição de sermos filhos de Deus, de sermos imagem e semelhança dele, de termos domínio sobre todas as coisas. Por que ele nos fez isso? Para sermos, versículo, para mostrar. E o que é mostrar? É como se ele pegássemos, e não é para que eu e você nos enchamos e achamos, nossa, eu sou maravilhoso, porque Jesus, ele veio por mim. Não, isso aqui não é por causa da sua causa. Isso aqui é por causa de outra coisa. Então, é para mostrar. Você é só um instrumento para que a glória de Deus possa ser mostrada. Para mostrar, para que você seja testemunho nos séculos vindouros, no futuro, da suprema, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, é só para mostrar a graça, é só para mostrar a suprema riqueza. Então, eu e você vamos ser testemunhos. Então é isso que precisa. Então por que muitas vezes, qual é o sutil trabalho do diabo? O sutil trabalho do diabo é fazer-nos ter a conotação de que somos crentes, então ali estão os crentes, e nos crentes é só fazer com que eles não assumam esta condição de forma genuína, ou seja, eu não assumo que em Cristo Jesus eu já ressuscitei, ou seja, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não estou mais no mundo do pecado, não estou mais sendo filho da ira, não estou mais segundo a inclinação da minha carne, agora eu sou um ser espiritual. Mas eu ainda estou aqui. Sim, só que eu estou aqui para mostrar a riqueza da graça do Senhor, de Deus, para todas as gerações, para o tempo futuro, para os séculos vindouros. A riqueza da graça vai ser manifesta e vai ser apresentada através da minha e da tua vida. E as pessoas, quando elas olharem para nós, elas têm que ver o quê? Ali está. Sim, eu vejo nele a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque não tem como. Eu antes era um homem carnal, vivia segundo a influência, sim, carnal, minha inclinação carnal completa, em que eu era voltado, fazendo a vontade da carne, os meus pensamentos eram segundo os filhos da ira. Só que de repente, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A manifestação do mistério de Cristo na minha vida. E a consciência desse evento. Então, eu e você precisamos ter plena consciência. Esta é a fé. Consciência com convicção. Então, que você tenha convicção de que Cristo morreu na cruz por mim e por você. E que você tenha consciência de que esta morte gera em nós vida. Não há mais espaço para ser o filho da ira. Não há mais espaço para ser o filho da desobediência. Porque em Cristo Jesus, nova criatura, nós somos. Domínio sobre todas as coisas. Domínio sobre os sentimentos. Domínio sobre as emoções. Domínio sobre os pensamentos. Domínio. Porque nós vamos moldar a nossa mente através da renovação. Porque não é isso que Paulo fala lá? Não nos conformeis com o mal do presente século. Não vos conformeis com o pecado. Não vos conformeis com a inclinação da carne. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Renovai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vamos renovar nossa mente. Então constantemente pegue a palavra para que você seja renovado no teu espírito. Pegue Efésios e comece a ler e falar: Senhor Jesus, eu quero estar nessa dimensão. Eu quero estar nesta verdade. Eu quero viver esta verdade. Né? E estabeleça e declare. Seja grato, porque isto já aconteceu. Isto já está estabelecido na tua e na minha vida. Versículo 8. Então agora... Deixa eu ver que horas são. Meia hora foi só um review. E agora vamos lá. Eu vou terminar. Espero terminar. Pelo menos o capítulo 2 em cheio. Vamos lá. Bem rapidão. Porque pela graça sois salvos. Então lembra. É graça. Favor imerecido. Mediante a fé. Ou seja, a minha parte. A tua parte é só uma. É crer. Ponto. Não há mais nada a fazer para que a salvação, para que essa ressurreição alcance a minha e a tua vida. Não adianta dizer agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não, a nossa parte é uma,
é crer, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, e maior, ou seja, essa fé ainda não vem de nós, ela nos é dada por Deus. Olha que bênção, esta fé é uma fé que nos é dada. Como é que esta fé nos é dada? A fé, já falamos também, agora já não lembro qual live, aí para trás, a fé, como está escrito por Paulo, vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra, ou seja, a fé vem por Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo vem por ouvir a Jesus Cristo. Então, ouça o que o Espírito quer falar no teu coração. Ouça o que o Espírito quer te dizer. Ouça. Então tenha esse momento de intimidade, de buscar, de estar sentado, assentado junto com o Espírito Santo de Deus e falar, me ensina todas as coisas. Porque está escrito também que na nova aliança, quem vai nos ensinar? Não será necessário que ninguém nos ensine nada, porque o Espírito vai nos ensinar todas as coisas. E então, dê espaço para que ele possa te ensinar mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que lembra de uma coisa, se é dom de Deus, ele já me abençoou com esse dom. Porque está escrito lá em Efésios 1, no versículo 3, vou ler para você, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda a bênção espiritual. Então, se é um dom, é uma bênção espiritual. Então ele já te abençoou com isso. Então tome posse que você tem essa fé. Exerça esta fé. Esta fé foi dada por Deus. Ou seja, você pela graça é salvo, mediante a fé que foi te dada por Deus, não por obras, para que ninguém se gloria. Ou seja, não é porque você é ou porque você fez. Ele te deu a fé. Isso aqui é louco. Ele te deu a fé para você crer em Jesus Cristo. Ele te deu Jesus Cristo. Ele ressuscitou Jesus Cristo. Esse Deus é unbelievable. É tipo, uou! Porque como pode, né? Ele me dá a fé para acreditar. Ele me dá Jesus Cristo que me liberta. Ele me dá Jesus Cristo que traz para mim a ressurreição. Que em Jesus Cristo eu passo a ter vida. Não vivo eu, mas agora vivo em Cristo. E agora não vivo mais segundo a ilha e a desobediência. Voltei a ter domínio. Ou seja, Jesus Cristo trouxe-me tudo. E foi tudo Deus que me deu. Isso, não há amor igual a esse. Não existe. Por isso, Aí, quando eu leio esse versículo 10, mano, acabou, já não preciso nem ler mais, cara. Eu podia parar por aqui, porque assim, ó, eu vou ler e eu já começo já, ó. Pois somos feitura dele. Meu, aí quando você fala feitura dele, mano, essa palavra é pra chorar. Somos feitura dele. Só que essa palavra em grego tem o sentido de coisa feita por ele. Mas mais que isso, essa palavra aparece uma vez aqui, né? E essa palavra tem o mesmo sentido de poema. Sabe que um poema é uma obra, tipo assim, pensada. É algo que tem... Né? Você já leu poema, já leu poesia. Você sabe quanto que a poesia é o uso da palavra no seu maior, na sua maior beleza, como se ela tivesse ali escrito de uma forma tão linda que você lê a poesia e você fica uou. Você lê Vinícius de Moraes, você lê Carlos Drummond de Andrade, você lê Fernando Pessoa, que são extremos da poesia em língua portuguesa, e aí você fala, nossa, mano, esses caras aqui tá dizendo pois somos poesia dele. Nós somos poesia de Deus. Quando é feitura, ou seja, fomos feitos por ele, fomos coisa feita por ele, mas não é qualquer coisa. É a poesia. Então, sabe quando Deus está fazendo? Deus fez todas as coisas, não fez? Mas na hora de fazer o homem, foi poesia. Na hora de me fazer, eu e você, é poesia de Deus. É o melhor de Deus. É excelência. Meu. E eu e você somos o quê, meu? Poesia de Deus. Você entende isso? Você entende isso? Nós somos poesia de Deus, cara. Isso é amor num nível que não tem como nós entendermos.
Então só temos uma coisa a fazer. Eu quero viver nesse amor. Eu quero estar nessa condição. Somos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então o que eu vou fazer? Perceba, estas obras não tem nada a ver com aquela de fé sem obras. Não, isso aqui tem a ver com, já que, percebe que eu sou poesia de Deus, eu e você, nós só temos uma coisa a fazer. Só podemos fazer coisas boas. Porque é isso, essas boas obras, quando está aqui obras, é porque essa palavra quer dizer para bons atos, para boas realizações, para fazer coisas boas. Não tem outra coisa para eu fazer. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos aqui pessoas que têm o domínio sobre todas as situações, que estamos de volta na condição original de Gênesis 1:26 para exercer esse domínio. Somos poesia de Deus. Então o que eu vou fazer? Ele me deu a fé. Ele me deu Jesus Cristo. Eu vou fazer boas obras. Então eu e você vamos ser pessoas marcadas por a realização de coisas boas. O que vai fazer coisas boas? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já preparou aquilo que nós vamos fazer. As coisas boas que nós vamos fazer. Olha só. Versículo 10, eu vou ler de novo. Pois somos poesia dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais, essas boas obras, Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Porque Deus não preparou para nós andarmos nas obras mais do pecado. As boas obras, Deus já nos preparou para que nós andássemos fazendo coisas boas. E o que é fazer coisas boas? É anunciar o Evangelho, é anunciar a boa nova, é anunciar a salvação. Isso é fazer boas obras. É isso para que o Senhor nos chamou. É sermos testemunhas. Eu vou ler este versículo na minha versão de Portugal, para você. Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois nós somos feitura de Deus, tendo sido criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que nela caminhássemos. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso me lembra Isaías 35:8. Há um caminho, existe um caminho, o caminho santo. E no caminho santo, nem o louco errará. Só que aqui, eu não sou mais o louco. Agora eu sou aquele que está de novo na condição em que foi criado por Deus. Eu não sou mais filho da era da desobediência. Eu sou filho de Deus, imagem e semelhança dele, vivendo na condição que ele desejou, planeou antecipadamente para viver. Existe um caminho e este é o bom caminho que ele preparou de antemão. Eu e você estamos no caminho. Aonde você está? No caminho. Então declare, eu estou no caminho. E o que você faz no caminho? Boas obras, bons feitos. O que eu faço no caminho? Testemunho a Jesus Cristo no caminho. Então você vai ser aquele que vai caminhar. Porque o Senhor já preparou o caminho. O Senhor já preparou antecipadamente. Então, se você estava com dúvidas, com questionamentos, é hora de você se colocar diante de Deus e tomar posse desse versículo 10. Lembre-se, você é poesia de Deus. Você em Cristo Jesus foi criado para boas obras. Você foi criado para um caminho de boas obras. Você foi criado para um caminho de conquistas no Senhor Jesus. Para um caminho em que você vai testemunhar a graça de Jesus Cristo, a graça imerecida que Deus já nos deu com Jesus Cristo. Este é o versículo 10. É top. Top. De todos, sei lá, eu gosto de todos os versículos. Efésios é muito top, cara. Então, existe um caminho. E você tem esse caminho. Amém? Versículo 11. Portanto, então agora, olha só. Portanto,
Por que ele fala portanto? O que ele acabou de falar nos versículos anteriores? Nos últimos 10 versículos. Eu vou fazer depois um mapa mental, finalizar o mapa mental do capítulo 1. Vou fazer o mapa mental desse capítulo 2 e vou mandar para vocês. Porque assim, esse portanto olha, acabei de falar para vocês que vocês estavam mortos, mas ressuscitaram em Cristo Jesus, estão assentados nas regiões celestiais, têm então uma condição de ser testemunhas, porque vocês vão mostrar a suprema riqueza da graça de Deus e da bondade de Deus para convosco. Vocês são salvos mediante a fé que é dada por Deus e vocês são poesia de Deus. E, portanto, vocês têm um caminho para realizar boas obras. Esses são vocês. E se vocês são isso, portanto, prestem atenção. É o que ele vai falar agora. Portanto, se isso tudo é real e você sabe que isso é real e que isso aconteceu na tua vida, aconteceu na minha vida, portanto lembrai-vos. Por quê? Porque isso aqui aconteceu, né? Isso já está feito, isso já é realidade. Jesus Cristo já morreu e pumba, tudo isto já aconteceu. Se isto tudo já aconteceu, ele diz assim, mas portanto, presta atenção, lembrai-vos. Então eu preciso me lembrar. Você e eu precisamos nos lembrar do quê? Outrora, vós, gentios na carne, então existe um tempo anterior, claro que existe. E nesse tempo eu preciso me recordar dele. Ele não está dizendo assim, esquecer. O conceito de esquecer das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, é outro assunto. Aqui ele está dizendo, lembra sim. Por que eu preciso lembrar? Porque eu preciso ter sempre consciente na minha vida o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Eu não posso anular o sacrifício dele e dizer, agora eu sou nova criatura, agora está tudo liberado. Não! Lembra que outrora vós gentios na carne, então lembra que eu antes estava na carne. Lembra, então ponto. Chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Aí aqui é um conflito, aqui, porque aí ele está falando exatamente para Éfesos, mas para nós o que serve isso? Serve para nós lembrarmos de onde nós viemos. Lembra de onde você veio, lembra de onde eu te tirei, porque aqui os Éfesos, todos eles tinham um problema. Qual era o problema? Eles eram incircuncisos, eles não tinham direito na teoria, pelo conhecimento e consciência dos judeus, daquilo que eles entendiam como a vinda de Cristo, ou daquilo que seria o Messias, era só para eles. Então, gentio não tinha direito a nada, né? Então aqui, lembra onde você estava e lembra o que o Senhor Jesus liberou de acesso para você. Então lembrai-vos, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne e nas mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo. Então lembra desse tempo que você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Lembra de tudo isso. Por que eu preciso lembrar disso? Porque eu preciso trazer sempre na minha memória e sempre ao meu coração, porque assim, o nosso coração, se eu não moldar os pensamentos, se eu não moldar os impulsos, se eu não moldar a forma como o meu coração age e reage diante das circunstâncias, eu muito facilmente volto a ter as mesmas práticas do passado. Por isso que eu preciso me lembrar constantemente de que antes eu era separado da comunidade, agora eu sou separado para ser santo. Repara, de separado da comunidade de Israel, de separado do povo, eu antes era separado do povo, agora em Cristo Jesus, eu sou separado para ser santo. Eu sou separado para Deus, eu sou escolhido por Ele, eu sou adotado por Ele, eu sou filho nele. Antes, eu era estranho à aliança da promessa. Antes, a aliança nem me alcançava. Mas agora, eis que farei convosco nova aliança. E nessa nova aliança é onde eu e você estamos imergidos, absorvidos. Nós somos absorvidos pela nova aliança. Então, vamos continuar e avançar nesta verdade. Lembra, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui, esse sem Deus, né, é a única vez que a palavra ateus aparece na Bíblia. Que isso aqui em grego é ateus, sem Deus, literalmente. Então o que é que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, lembra que você antes era sem Deus. Você antes não tinha. Mas agora, então eu preciso me lembrar
do passado, porque eu preciso sempre valorizar aquilo que Jesus Cristo fez. Nós precisamos ser gratos constantemente a Jesus Cristo. Por isso que eu preciso me lembrar, porque quando eu me lembro, eu estou sempre sendo grato. E que a gratidão seja a marca dos nossos dias. A gratidão seja a marca dos nossos dias. A gratidão em Jesus Cristo seja a marca. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, agora estamos perto. Antes nós tínhamos, né? Você pega os judeus, como é que eles oravam quando eles clamavam a Deus? Mais de 70 nomes. Pode ir lá procurar no Antigo Testamento. Eu fiz um estudo há 2 anos atrás com uma comunidade de americanos e nós estudamos os nomes de Deus. Foi muito legal. Eu passei todos os nomes em hebraico, o significado, aquilo que representava cada nome, cada característica, porque isso mostra o caráter de Deus, como que ele agia, como que esses nomes se expressavam, né, no povo judeu. E agora? Agora nós temos um nome. Pai. Uau! Proximidade pura. Antes estávamos longe. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então, nós fomos aproximados, estamos perto, perto, perto. Então, você vai lembrar disso. Você vai lembrar daquilo onde você estava afastado, distante de Deus, mas agora você está perto por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele te aproxima de Deus. Aleluia. O sacrifício de Cristo na cruz te aproxima de Deus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Vou ler em português de Portugal, versículo 15. Ok? Lembra que eu vou aqui no português de Portugal? É porque eu preciso de um help. Preciso de um help. Help. Versículo 14. Pois ele próprio é a nossa paz, tendo feito os 2 povos um povo, e feito desmoronar a barreira da partição, tendo feito desmoronar a hostilidade na sua carne, e anulado a lei dos mandamentos em preceitos, para que os dois povos, ele criasse nele próprio um só homem novo, fazedor de paz, e reconciliasse ambos num corpo com Deus através da cruz, matando nele a hostilidade, ou, como diz aqui na versão natural que nós costumamos ler, acabando destruindo por ela a inimizade. Então, hostilidade e inimizade é o mesmo conceito. Então, aqui, olha só, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, no outro dia a gente faz mais fundo isso aqui. Mas olha aqui, ele diz assim, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então ela passa a ter uma nova forma. Não tem mais forma de ordenanças, mas passa a ter outra forma. E é isso que a gente vai falar num outro momento. Presta atenção. Para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem. Então há um novo homem. Então você vai se lembrar que você é um novo homem. E esse novo homem, ele veio para romper com a inimizade, para se tornar um povo com Deus, para se tornar um povo que é unido, que é um com ele, para acabar com a hostilidade, para acabar com a inimizade. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer a paz. Foi nos dada a paz, ele é a nossa paz. E então, ele veio para reconciliar em um só corpo. Então, olha como há muitas coisas aí que ele veio fazer e que nós precisamos entender que Cristo veio fazer. E nós precisamos nos lembrar disso e entender. Nós, como igreja, somos um só corpo. Não somos 1 milhão de placas. Somos um só corpo. Não somos inimigos. Somos um só corpo, um só povo, unidos em Cristo Jesus.
E vindo evangelizou, versículo 17, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque foi isso que Cristo fez. Ele evangelizou, vou ler aqui, ó. E chegando ele, proclamou como boa nova paz. Então aqui quando fala evangelizou, a gente proclamou como boa nova paz. Paz para vós que estáis longe, paz para os que estáis perto. Porque através dele, ambos os povos, temos num acesso, num só Espírito ao Pai. Foi isso que ele fez. Por isso que essa é a paz que ele proclamou. A paz que dá nos acesso num só Espírito ao Pai. Lembre-se sempre disso. Nós somos um só povo e nós estamos tendo, pela paz que Cristo anunciou, a boa nova da paz. Nós não estamos longe, nós estamos perto. Nós estamos, através dele, temos acesso num só Espírito ao Pai. Ele nos deu esse acesso. Eu não estou longe, eu estou perto. Você está perto de Deus. Aliás, onde nós estamos? Assentados com Ele. Lembre-se. Portanto, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Lembrem-se. Assim, já não sois estrangeiros nem estranhos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Já não sois estrangeiros nem estranhos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu já falei, acho, sobre essa parte da família de Deus. A palavra em grego aqui para família de Deus são as pessoas que vivem sobre a alçada, ou seja, sobre a mesma casa. Então tem o dono da casa, não tem? Então todas as pessoas que estão debaixo desta casa, em que esta pessoa, que é o dono da casa, coloca todas as pessoas sobre a sua alçada. Quem estiver lá dentro dessa casa está sobre a alçada dele, ou seja, está sobre o domínio, sobre o controle. Ele é o líder da casa. Então todos os respeitam, todos estão sobre obediência e sobre a direção total. Então você está sobre nova direção, sobre a direção de Deus. Eu sou da família de Deus, significa que eu estou na casa. Então você está na casa de Deus. Nós estamos na casa. Assim já não sois estrangeiros. Eu não sou estrangeiro. Né? Não sou peregrino. Eu não estou aqui perdido. Eu sou co-cidadão dos santos e pessoa da casa de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu sou da família de Deus. Eu estou vivendo sobre a alçada do dono da casa. E o dono da casa é Deus. Então eu estou vivendo sobre a alçada dele. Aqui na minha vida está assim, sob nova direção. Quem é a direção? A direção é de Deus. Não é mais a minha direção. Não vi. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, porque eu estou na tua casa. E na tua casa eu faço a tua vontade, não a minha. Faça a vontade do dono da casa. E aqui nós vamos terminar em 6 minutos. E nesses 6 minutos eu vou falar para você o que é o desenvolvimento. O que é ser edificado em Cristo. Porque olha só, assim já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Ou seja, esse concidadão significa que eu sou cidadão conjunto. Então agora eu sou concidadão dos santos, família de Deus. Então, se eu sou família de Deus, se eu sou toda essa alçada dele, e aí ele começa. Eu sou casa, porque eu estou na família de Deus. Qual é a primeira? Eu estou na casa. Então, casa. E aí, na casa, eu sou edificado. Epa, peraí. De casa, de pessoa, de família de Deus, eu sou um indivíduo, eu estou me tornando um edifício, estou edificando. Ok? Então, esse é o crescimento espiritual que nós precisamos ter na nossa vida. Em 5 minutos, eu vou te falar sobre o que é esse crescimento e esse edificar. Então, olha só. Você já entendeu que você está na casa de Deus, ou seja, sob nova direção. Deus está no controle, Ele te dá a direção, Ele dá a vontade dEle, Ele tem um caminho, o caminho de boas obras, porque Ele te deu a fé para você crer em Jesus Cristo. E por esta fé, você vai ser aquele que realiza
o caminho que ele já preparou, o caminho da boa obra. E conforme você vai andando, e nós percebemos isso, que conforme nós vamos andando com Deus, nós vamos andando sobre essa nova direção, nós vamos sendo edificados. Você percebeu que você, conforme vai andando com Cristo, você vai aprendendo coisas novas, coisas espirituais que você não tinha conhecimento, você vai aprendendo da palavra, você vai aprendendo porque o Espírito Santo vai te ensinando, você vai aprendendo porque você vai tendo conhecimento dele, e o pleno conhecimento dele, que é algo que Paulo pediu e orou pelos Efésios, lá no capítulo 1, do versículo 15 em diante, a gente viu Paulo orando e falando, olha, que o Senhor, Deus vos conceda sabedoria e inteligência, sabedoria e entendimento para ter pleno conhecimento dele. Então essa é a parte que significa eu estou sendo edificado. E aqui ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, este é, se a razão por Jesus Cristo é de certo ouvistes falar, tudo bem, isso aqui é lindo, revelação, mistério de Cristo, tal, não interessa. O que interessa é aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Essa palavra pedra angular aqui no grego só aparece 2 vezes no Novo Testamento, uma aqui e uma lá em Pedro. E aqui é muito interessante, porque assim, olha o que ele está dizendo, nós somos família de Deus e agora estamos sendo edificados, eu estou sempre olhando para o relógio, edificados em Cristo Jesus. Nós estamos sendo edificados como? Nós estamos sendo edificados sobre, ou seja, há algo sobre o que eu preciso me fundamentar para edificar. No que eu preciso me fundamentar? Eu preciso me fundamentar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quais são os fundamentos dos apóstolos? Os apóstolos, eles têm envio, porque foi o que Jesus Cristo fez com os apóstolos. A primeira coisa que ele fez com eles, enviou. Então, eu tenho envio como fundamento na minha vida. E o Senhor Jesus te envia para ser testemunho. Este é o fundamento do envio. Qual é o outro fundamento que os apóstolos têm? Palavra, porque os apóstolos tinham a marca da palavra, eles receberam a palavra de Deus, e você percebe que esse fundamento se fez tão verdadeiro neles, que iletrados que eles eram, muitos deles, eles se tornaram escritores fantásticos. Você pega as cartas de Pedro e você percebe o quanto que Pedro teve uma transformação plena na palavra. E então ele se tornou de iletrado para ter a palavra. Então o fundamento é a palavra. Então, de família de Deus, eu vou crescendo porque eu vou estar fundamentado no envio, ou seja, em ser testemunha, eu vou estar fundamentado na palavra de Deus e eu vou estar fundamentado na generosidade. Porque os apóstolos, o que eles tinham? Eles tinham a marca da generosidade, porque as pessoas vinham sobre eles, traziam as ofertas e eles distribuíam segundo a necessidade de todos. Havia a marca da generosidade. Envio, porque eles obedeceram, eles iam aonde Jesus mandou eles irem, e depois eles fizeram aquilo que o Espírito Santo de Deus disseram para fazer. Eles sempre estavam sobre a ordem do envio. Palavra, porque a palavra era a marca da vida deles. Eles tinham palavra que não parava mais. Pega Pedro, pega Paulo, pega João, palavra, palavra, palavra. E eles tinham a marca da generosidade. 3 fundamentos que estavam na vida dos apóstolos, e que se nós estivermos sobre esses fundamentos, nós vamos ser edificados. E fala fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E dos profetas, e eu volto só para terminar o conceito aqui, a gente já sabe, eu volto 5 minutos depois, vai acabar aqui, eu volto e explico só esse conceito aqui, ok? Para nós terminarmos. Então, o fundamento dos profetas, sobre os profetas. O que é sobre os profetas? Significa, então, sobre o que o profeta faz? Declara a palavra de Deus. Então, se você quer crescer, quer edificar, se fundamente em envio, palavra, generosidade e profecia. Declare a palavra. Não é só ter o conhecimento da palavra. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, porque muitas vezes o que a gente fica declarando? O segredo está aqui, quer crescer, quer ser edificado? Este é o fundamento, envio, palavra e palavra de Deus, envio, palavra, generosidade e profetiza, envio, palavra, generosidade e profetiza, envio, palavra, generosidade e profetiza, e em 24 segundos, 23, 22, 21, nós vamos embora e eu volto. E aí o que acontece? Quando você, sendo ele, além disso, esse é o meu fundamento. Eu sou família de Deus, eu sou casa, e eu estou crescendo em edifício. Como? Fundamentado.
4, 3, 2, 1. Voltamos.